Reflexão, a Bíblia nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar a você uma palavra da parte de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 5 e o versículo 16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Dando continuidade ao nosso plano de comentar todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, chegou o momento de pensarmos em Lucas, capítulo 5. Este capítulo descreve a pesca maravilhosa e a chamada dos primeiros discípulos, a cura de um leproso, como também a cura de um paralítico, e relata também a vocação de Levi e o ensino de Jesus sobre o jejum. Mas depois de haver curado um leproso, a Bíblia diz, nas palavras do historiador Lucas, que a fama de Jesus se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. O evangelista Lucas ressalta mais do que os outros evangelhos a prática da oração na vida e no ministério de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Jordão, ele estava orando. Em outras ocasiões descritas neste evangelho, ele afastava-se das multidões para orar e passou a noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos. É também dito a todos nós que ele ficou orando em particular antes de fazer uma pergunta importante aos seus discípulos. E por ocasião da sua transfiguração, ele subiu ao monte a orar, conforme o capítulo 9, o versículo 28. Sua transfiguração ocorreu estando ele orando. E estava ele a orar antes de ensinar os seus discípulos a chamada oração do Senhor, conforme o capítulo 11 e o versículo 1. Ainda somos informados que no Getsêmani ele orava mais intensamente. Na cruz, ele orou pelos outros também. E suas últimas palavras na cruz, antes de morrer, foram uma oração, conforme o capítulo 23 e o versículo 46, quando ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está registrado também que ele orou depois da sua ressurreição. Os outros evangelistas também observam que a vida de Jesus fora tomada por um clima, por um ambiente e por atitudes de oração. Nota-se que ele orou antes do convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele orou também junto ao túmulo de Lázaro e durante a instituição da ceia do Senhor. Finalmente aprendemos em João capítulo 17 que ele fez a grande oração sacerdotal, ocasião em que ele orava por si mesmo, orava pelos discípulos que já o serviam e orou também pelos futuros discípulos que um dia haveriam de segui-lo e adorá-lo. É importante observarmos neste evangelho que constantemente Jesus procurava estar sós em oração com o Pai. Perceba, oração a sós com o Pai, principalmente nos momentos de grandes decisões. Por exemplo, neste capítulo de número 5, versículo 16, ele procurava os desertos, os lugares desertos, e ali orava. Uma noite inteira em fervente oração dará resultados surpreendentes,
dará resultados extraordinários. Depois de passar aquela noite em oração, Jesus escolheu os 12 para serem seus apóstolos, curou muitos outros que estavam enfermos e pregou seu sermão mais conhecido até hoje. Ora, perceba que, se Jesus, o perfeito Filho de Deus, passou uma noite toda em oração ao Pai para tomar uma importante decisão, quanto mais nós, com nossas fraquezas e nossos fracassos, precisamos orar muito e cultivar uma íntima comunhão com nosso Pai Celestial. Perceba que foi oração a Deus, isto é, oração direcionada ao Pai. A oração de Jesus tinha endereço certo. Muitas orações não são respondidas porque não têm o endereço correto. Algumas nem mesmo têm endereço nenhum. Algumas pessoas oram para si mesmas, ou oram para ídolos, ou, quem sabe, para outros seres que não são dignos da confiança e do direcionamento da oração. Mas eu e você estamos hoje sendo lembrados que o Filho de Deus nos deu o maior de todos os exemplos sobre a importância da oração. A oração é o desejo sincero da alma, que muitas vezes tal desejo fica mudo ou é expresso. É o movimento de uma chama oculta que muitas vezes tremula no peito. A oração é o enunciado de um suspiro, é o cair de uma lágrima, significa volver os olhos úmidos para cima, muitas vezes quando ninguém, senão Deus, está perto. A oração é a linguagem mais simples que lábios infantis podem experimentar. A oração é o clamor mais sublime que atinge a majestade nas alturas. É o hábito vital do crente. É por isso que afirmamos, eu e você, para podermos manter uma vida espiritual saudável, precisamos nos exercitar diariamente em oração na presença do Senhor. Eu convido você para exercitar-se diante de Deus. Eu convido você para palmilhar este caminho. Eu convido você para colocar em prática a sua fé, falando com o Senhor. Não apenas pedindo, mas orando, conversando, intercedendo e ouvindo a voz do Salvador. Que Deus o abençoe, hoje e sempre, em oração, até que Ele venha. Amém.